Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um espaço geográfico e histórico assim fascinante, mas que muita gente conhece só de nome, né? A zona de assentamento judaica lá no Império Russo. A nossa base aqui é um estudo bem denso, Human Geographies Within the Pale of Settlement, do Robert Mitchell, e é importante dizer logo de cara que não é uma história linear, tipo uma crônica. O autor usa mais as lentes da geografia, da economia, sociologia, para investigar como era mesmo a vida por lá. E a nossa missão aqui hoje é tentar destrinchar um pouco as forças que moldavam o dia a dia, sabe? A ordem e também a desordem para milhões de judeus que eram legalmente confinados naquela área imensa, principalmente entre os séculos XVIII e XIX. Então, vamos dar uma olhada nesses achados. É fundamental ter a dimensão disso que você falou. A gente está falando de quase 1.200.000 quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, é como juntar, sei lá, Califórnia, Texas e Carolina do Sul. Nossa, é enorme. É imenso. E talvez o ponto mais crucial, assim, não era um bloco único homogêneo, de jeito nenhum. Era um verdadeiro mosaico de povos, religiões, línguas. Dentro dessa área, definida por lei, os judeus conviviam com poloneses, lituanos, ucranianos, russos. E esses outros povos, por sua vez, eram ortodoxos, católicos, luteranos. Era uma diversidade, assim, impressionante. Isso já quebra bastante aquela imagem comum, da zona gueto, como se fosse um gueto gigante, todo mundo igual, fechado. A realidade parece bem mais complexa. Exatamente. Olha, embora fosse, sim, uma área de confinamento legal para a população judaica, que, aliás, em 1897 já somavam 5,3 milhões de pessoas, quase metade dos judeus do mundo na época. Imagina só. Quase metade. Impressionante. Pois é, mas a vida lá dentro era extremamente variada. Em muitas cidades e vilas, os judeus eram minoria. Em outras, especialmente nas cidades menores e nos famosos shtetlas, aí sim, eles podiam ser a maioria. Ah, o shtetl. Essa palavra sempre traz umas imagens, às vezes até meio romantizadas daquela pequena aldeia judaica. Mas a pesquisa do Mitchell, pelo que eu entendi, ela pinta um quadro um pouco mais duro, falando de muita pobreza, exploração pela nobreza local ou pelo governo mesmo. Parece que esse romantismo depois meio que escondeu a dureza que era a vida real, né? Sim, com certeza. Existe um contraste forte entre esse mito romântico e a realidade histórica, que era muitas vezes de dificuldade econômica, social. E outro ponto interessante, que também desconstrói essa imagem de isolamento, é a intensa mobilidade que existia dentro da zona. Esses assentamentos todos, shtetl, cidades, vilas, eles não eram parados no tempo, isolados. Mobilidade interna, como assim? Pensei que eles estivessem presos ali. Então, presos aos limites geográficos da zona, sim. Mas internamente a circulação era alta, tinha muita movimentação. Um pesquisador que o Mitchell cita, Harold Roods, ele analisou registros vitais do século XIX e descobriu algo assim notável. Tipo, 80 a 85% das pessoas nesses registros nasceram, casaram ou morreram em cidades diferentes daquelas onde estavam registradas oficialmente. 85%? Nossa! É muito alto, né? O pessoal migrava por trabalho, para casar, para fugir de alguma dificuldade local. A migração interna para a região da Nova Rússia, ali no sul da Ucrânia, por exemplo, foi um movimento de gente gigantesco. Essa descoberta sobre a mobilidade realmente muda a perspectiva. Então tá, se era tão diverso e tinha tanta gente se mexendo, como é que a vida conseguia ter alguma ordem, alguma estrutura? O Mitchell fala de uns métodos de análise diferentes da história tradicional, né? Correto. Ele ressalta muito a utilidade de análises quantitativas e da teoria de sistemas para a gente conseguir enxergar padrões, sabe? O trabalho do Yanaí Spitzer, por exemplo, é muito citado. Ele digitalizou uma quantidade enorme de dados do censo russo de 1897 e também dos registros de imigrantes lá em Ellis Island. É assim, você comentou. Isso deve ter sido um trabalho imenso. Gigantesco. E isso permitiu fazer análises demográficas, de migração, numa escala muito grande. Coisas que você não pegaria olhando só histórias individuais ou de uma cidadezinha só, entende? Essa organização da vida cotidiana ela parecia
em vários níveis. Um deles era o próprio padrão dos assentamentos. Não era uma coisa aleatória, caótica. Teorias da geografia econômica, como a do lugar central, sugerem que existiam redes hierárquicas. Cidades maiores funcionavam como centros comerciais, administrativos, para cidadezinhas menores ao redor. As feiras, os mercados eram vitais para conectar essas comunidades todas. E olhando mais para dentro das comunidades judaicas em si, o que dava liga ali, socialmente falando? A estrutura comunitária interna era bem forte, bem robusta. O Kahal, que era o conselho autônomo da comunidade judaica, pelo menos até o governo tsarista começar a limitar os poderes dele, tinha funções cruciais. Ele administrava a coleta de impostos internos, mantinha serviços sociais, supervisionava a educação religiosa e até aplicava a justiça, segundo a lei judaica. Uhum. As sinagogas, claro, e as figuras religiosas, como os rabinos, eram centrais. Mas o estudo traz uma nuance interessante. Muitos rabinos dependiam financeiramente das elites locais que contratavam eles, o que, claro, podia criar ali umas dinâmicas de poder meio complicadas. Me entendo. E no nível mais básico, a família. Qual era o papel dela nesse tudo? O lituano de Eichschok era a residência matrilocal, quer dizer, o casal ia morar com a família da esposa, e não do marido, o que é diferente do padrão mais comum que a gente conhece. Interessante isso. E aqui a gente chega num ponto que o estudo parece destacar bastante, que é o papel econômico das mulheres. Enquanto a vida pública, religiosa, era mais dominada pelos homens, parece que as mulheres eram peças-chave na sustentação material da vida. Sem dúvida. Muitas esposas de rabinos, as rebetzins, eram as principais provedoras da casa. Isso liberava os maridos para os estudos religiosos, né? Nos mercados, era muito comum ver mulheres administrando pequenos negócios, negociando com a população não judaica. Sério, elas que faziam essa ponte. Exato. E tem relatos que indicam que elas muitas vezes dominavam melhor as línguas locais, polonês, russo, ucraniano, do que muitos homens eruditos que ficavam mais focados no hebraico e no Yiddish. É uma dinâmica de gênero e economia bem fascinante que desafia muito estereótipo sobre a vida judaica tradicional, sabe? Fascinante mesmo essa divisão. Mas, claro, a vida na Zona Este não era só essa estrutura organizada. O estudo dedica bastante espaço também para as forças de desordem, né? Os elementos que traziam instabilidade e sofrimento. De fato, o século XIX foi, no mundo todo, um período de muita transformação, muita turbulência. E a zona de assentamento sentiu isso com força total. A gente pode agrupar essas forças que desestabilizavam a vida, tinham os choques externos, vamos dizer assim, desastres naturais, por exemplo, eram uma ameaça constante. Fomes periódicas castigavam a região, teve uma feia na Lituânia em 1867-68, e teve uma fome terrível na região do Volga em 1891-92, que algumas estimativas falam em 800 mil mortos. Epidemias de cólera, tifo, também eram recorrentes, devastadoras. Além da natureza, imagino que as pressões humanas também pesavam muito. Guerras, política. Exatamente. As partições da Polônia, que começaram lá no fim do século XVIII, redesenharam fronteiras, mudaram governantes bem no meio da zona. As guerras napoleônicas varreram a região. Depois, outros conflitos da Rússia, como a Guerra da Crimeia, a Guerra Russo-Turca, também tiveram impacto direto ali. E um fator de apreensão constante era o serviço militar obrigatório no exército czarista. Era conhecido por ser muito longo, as condições eram brutais, era algo especialmente temido pelas famílias judaicas. O estudo também fala das transformações econômicas como uma fonte de desordem. Não era só política e guerra, então. Sim, a modernização econômica trazia oportunidade, mas também muita ruptura. A chegada das ferrovias é um exemplo clássico. Por um lado, revolucionou o transporte, conectou mercados, criou novas cidades. Mas, por outro lado, destruiu ocupações tradicionais. Os carroceiros, por exemplo. Os balagulas eram uma profissão comum entre judeus e foi muito afetada. A gente viu surtos de industrialização em partes da Polônia, um boom agrícola na Ucrânia. Isso traiu gente de dentro da própria zona, mas também levou a uma pressão populacional enorme e, em algumas áreas, aprofundou a pobreza.
É o que os economistas chamam de armadilha malthusiana, né? A população cresce mais rápido que a comida. E para complicar tudo isso, ainda tinham as políticas do próprio governo russo em relação aos judeus. Com certeza. Isso contribuía muito para a instabilidade. As políticas de russificação tentavam impor uma cultura, uma língua única no império que era super diverso. No caso dos judeus, isso virou centenas de leis discriminatórias. Uma comissão do próprio governo czarista, a Comissão Fallen, no fim do século XIX, estimou que existiam umas 650 leis restritivas só para judeus. 650. É muita coisa. É absurdo. Limitava onde podiam morar, que profissão podiam ter, acesso à educação, teve expulsão de judeus de áreas de fronteira consideradas estratégicas, e uma medida com impacto econômico direto, assim, devastador, foi a nacionalização do comércio de bebida alcoólica em 1894. O Michel cita estimativas de que isso tirou o sustento de uns 200 mil judeus que eram taverneiros. 200 mil? E aí, claro, tem os pogroms, os ataques violentos contra as comunidades judaicas. Como é que o estudo aborda isso? Olha, eles foram uma realidade trágica, né? Especialmente aquelas ondas de violência depois do assassinato do czar Alexandre II em 1881. O material do Mitchell nota que os primeiros grandes pogroms, em 81, 82, parecem ter se espalhado seguindo as novas rotas de comunicação, rios, ferrovias. E, no começo, o foco era mais destruir propriedade, embora tivesse violência física e mortes também, claro. Só que aí entra de novo a análise quantitativa do Spitzer, que o Mitchell cita, e que traz um ponto assim crucial e meio contraintuitivo. Que seria? Qual ponto? Que esses primeiros grandes pogroms, por mais terríveis que tenham sido, eles não parecem ter sido o principal gatilho para o começo da imigração em massa para a América. A análise dos dados sugere que essa imigração começou um pouquinho antes e foi mais intensa nos primeiros anos, justamente em regiões que foram menos afetadas por essa onda de violência de 1881-82. Espera aí. Isso é realmente contraintuitivo. Quer dizer que aquela narrativa comum de que os judeus fugiram em massa, principalmente por causa dos pogroms, seria uma simplificação? A pesquisa sugere que sim, pelo menos para a primeira grande onda de imigração. Parece que a combinação da pobreza crônica, sabe, o peso daquelas centenas de leis restritivas que sufocavam a vida econômica, social, isso foi um fator mais constante e talvez mais determinante para a decisão de sair naquela fase inicial. Entendi. A violência dos pogroms foi real, foi aterrorizante e com certeza alimentou a insegurança, contribuiu para ondas migratórias depois. Mas a raiz da primeira grande diáspora em massa parece mais ligada a essas condições estruturais mesmo. E a gente não pode esquecer também da desordem interna, né? As tensões de ideias dentro da própria comunidade judaica. Foi um período de muita efervescência intelectual, a Haskalah, o iluminismo judaico, que defendia racionalismo, educação secular, mais integração cultural. Sim. Isso colocava a Haskalah em choque direto com movimentos como o Hassidismo, que tinha uma ênfase maior no misticismo, na piedade popular, e também com o judaísmo mais tradicionalista, os Mitnagim. E ainda por cima estavam surgindo correntes seculares novas, como o Bund, que era um movimento socialista judaico importante, focado nos trabalhadores das cidades. Então tinha um debate interno muito acalorado, às vezes até amargo, sobre o que significava ser judeu naquele mundo que estava mudando tão rápido. Uau! Considerando todo esse quadro, a pobreza que não ia embora, esse emaranhado de leis restritivas, a ameaça real de violência, as rupturas econômicas e ainda esses conflitos internos de identidade, fica bem claro por que milhões de pessoas buscaram uma saída, né? A imigração em massa, principalmente para a América, parece quase uma consequência lógica de tudo isso. Para ir para os Estados Unidos, isso até 1914, quando a Primeira Guerra Mundial meio que interrompeu o fluxo. Para entender essa decisão tão complexa, o Mitchell usa um conceito da pesquisa social chamado análise de razão. A ideia é basicamente separar os fatores que precipitaram a decisão de ir embora, tipo os gatilhos, sabe? Uma crise local específica, uma ordem de expulsão, talvez um pogrom ali perto, dos fatores que facilitaram a ação, ou seja, os meios que tornaram a viagem possível na prática. Interessante essa distinção entre o gatilho e o facilitador.
E quais seriam esses fatores facilitadores que permitiram essa emigração numa escala tão gigantesca? Foram vários, e eles meio que se ajudavam. Primeiro, as redes sociais e de parentesco. Eram incrivelmente fortes. Parentes e conterrâneos, os Lanslate, que já tinham emigrado, mandavam informações vitais, como fazer a viagem, onde achar casa e trabalho na América, e, crucialmente, mandavam dinheiro para as passagens. A análise do Spitzer, lá dos dados de Ellis Island, entre 1908 e 1914, é muito clara nisso. 94% dos imigrantes judeus falaram que estavam indo encontrar parentes que já estavam nos Estados Unidos. Essa rede era o suporte fundamental. 94%. É quase todo mundo. Praticamente. Segundo, a infraestrutura de transporte. As ferrovias agora ligavam o interior da zona aos grandes portos da Europa Ocidental, Hamburgo, Bremen, Liverpool, de onde saíam os navios para a América. Isso tornou a viagem fisicamente possível de um jeito que não era antes. Terceiro, a própria indústria da imigração. As companhias de navegação viram nisso um negócio lucrativo. Tinham agentes, muitos deles judeus locais, que trabalhavam dentro da zona, recrutando passageiro, vendendo passagem, organizando a logística toda. Virou um negócio mesmo. Com certeza. E, por fim, não dá para subestimar o papel das organizações judaicas de ajuda. Entidades como a Hayas, a GCA, financiadas por comunidades judaicas mais ricas no Ocidente, ajudavam a organizar e, principalmente, a financiar a viagem dos mais pobres. Isso era essencial para os chamados Luftmenschen, literalmente pessoas do ar, gente sem profissão estável, sem perspectiva clara, que era muito comum na zona e que não teria como pagar a passagem sozinha. Você mencionou antes que a análise do Spitzer desafiava aquela ligação direta entre os primeiros pogroms e o começo da imigração em massa. O estudo do Mitchell indica de onde, geograficamente, vinham esses primeiros grandes fluxos de imigrantes? Sim, e esse é um ponto fundamental que reforça como a situação era complexa. Os dados mostram que a imigração em massa começou mais cedo e foi mais intensa no início no noroeste da zona. A gente está falando de regiões como a Lituânia e partes da Polônia que ficavam perto da fronteira com a Prússia, que na época era parte da Alemanha. Certo. E o paradoxo é que essas foram áreas que, comparativamente, foram menos atingidas pelos grandes pogroms de 1881-82. E qual seria a explicação para isso? Se não foi a violência direta, o que impulsionou a saída dessas regiões primeiro? Por quê? O estudo levanta algumas hipóteses, né? Talvez fossem regiões onde a pobreza estrutural já era ainda mais antiga, mais profunda. Talvez a proximidade geográfica com a Alemanha facilitasse o acesso às rotas para imigrar. Ou, quem sabe, por estarem mais perto do Ocidente, essas áreas tivessem mais contato com influências como a língua alemã ou as ideias modernizantes da Haskalah, que podiam encorajar mais a buscar oportunidades fora do sistema czarista. As regiões do sul, como a Ucrânia, que sofreram mais com os pogroms de 81, só entraram nessa corrente de emigração em massa de forma mais significativa um pouco depois. Isso mostra bem como a decisão de emigrar tinha muitas facetas e variava demais dentro da própria zona. É impressionante. Essa análise que a gente fez, baseada no Mitchell, oferece uma visão da zona de assentamento que vai muito além do clichê, né? Não era um bloco parado no tempo, monolítico, mas sim uma geografia humana incrivelmente complexa, dinâmica, mesmo que marcada por tanto sofrimento. Um lugar moldado por um jogo constante entre forças de ordem, de desordem, economia, política imperial e um turbilhão de ideias. Sem dúvida. E pegar essa complexidade, essa diversidade interna de experiências, porque a vida na Lituânia era diferente da vida na Ucrânia, a visão de mundo de um seguidor da Haskalah não era a mesma de um hassídico, a experiência urbana era diferente da rural, é fundamental. Não só para entender a história dos judeus do leste europeu, mas também para compreender o impacto profundo que essa migração teve em países como os Estados Unidos, né? Que receberam milhões de pessoas com essas histórias, essas culturas tão diversas. E isso nos deixa com uma provocação final, talvez, para quem nos ouve pensar um pouco. O estudo enfatiza que os imigrantes não chegaram de mãos vazias, né? Eles carregavam diferentes bagagens culturais, sociais, ideológicas da zona.
Se as experiências dentro da zona eram tão variadas como a gente acabou de ver, lituano versus ucraniano, secular versus religioso, artesão versus Luftmensch, de que forma será que essas diferenças específicas, essa diversidade toda de origens, pode ter moldado não só os desafios e os sucessos da adaptação desses imigrantes no Novo Mundo, mas também as próprias características, as tensões e as contribuições das comunidades judaicas que eles ajudaram a formar fora da zona. Uma questão que, com certeza, abre aí novas avenidas para a gente explorar.